Você sabia que a Argentina detém a distinção de ser o maior devedor para o Fundo Monetário Internacional? A nação se comprometeu com um substancial programa de 45 bilhões de dólares, que recebeu aprovação no ano de 2022. A dívida pública da Argentina alcançou alturas sem precedentes, colocando o país em uma situação extremamente complexa. No entanto, a Argentina não é o único país lidando com circunstâncias desafiadoras. Nesta discussão, vamos explorar nações que poderiam potencialmente enfrentar um colapso no ano de 2023. Se você está interessado em descobrir os desafios que essas nações enfrentam, continue aqui no canal. Já peço aquele like e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Argentina. Começando pela Argentina, em junho de 2022, a dívida bruta do governo argentino aumentou para uma soma de mais de 378 bilhões de dólares, marcando um recorde histórico no país. Essa quantia impressionante é 8 vezes maior do que o crédito que a Argentina obteve em 2018, que foi subsequentemente renovado em março, totalizando 45 bilhões de dólares. Nos últimos anos, o nível de dívida da nação tem sido objeto de extenso debate tanto nos círculos econômicos quanto políticos. Especialistas emitiram alertas de que o próximo ano, em 2023, poderia apresentar desafios econômicos significativos para a Argentina. A razão está enraizada no início de pagamentos pesados, que foram adiados até este ano. A estrutura da dívida que a Argentina adotou carrega riscos substanciais, pois envolve pagamentos de juros cada vez mais elevados sobre o valor vencido. Na verdade, entre os pagamentos totais previstos para 2023, 3 de cada 10 dólares serão direcionados para juros, e expressivos 60% serão devidos a organizações internacionais. Antecipa-se que os anos de 2023 e 2024 serão particularmente intrincados em termos de pagamento da dívida, especialmente no que diz respeito ao Fundo Monetário Internacional. A Argentina já enfrentou calotes em pagamentos de dívida em sua história, o que exigiu ajustes nas estratégias de pagamento. Tunísia. Entre os países atualmente enfrentando o risco mais iminente está a Tunísia. A nação lida com um déficit orçamentário próximo de 10% e uma das maiores folhas de pagamento do setor público. A Tunísia está à beira de uma crise financeira e desde julho tem se esforçado para garantir um novo acordo de empréstimo por meio de um pacote de reformas controversas. Essas reformas abrangem o congelamento de salários, a cessação das contratações no setor público, a redução dos subsídios de energia e alimentos e a venda de ações em empresas estatais. No entanto, essas reformas encontraram resistência do Sindicato dos Trabalhadores, que chegou ao ponto de organizar uma greve nacional. O impacto dessas reformas poderia potencialmente gerar descontentamento significativo e agitação social, pois provavelmente levariam a uma queda no poder de compra associada a um aumento da inflação. As circunstâncias da nação foram ainda mais complexas, pelas implicações globais do conflito entre Ucrânia e Rússia. Isso levou o governo tunisiano a se aproximar do Fundo Monetário Internacional, buscando um empréstimo de até 4 bilhões de dólares em troca da implementação de reformas. As reformas, se executadas, poderiam resultar em maior insatisfação pública, levando a possíveis distúrbios sociais. Somando-se a esses desafios está a profunda crise política da Tunísia, que decorre da decisão do presidente Kais Saied de dissolver o parlamento e governar por meio de decretos. Essa decisão tem sido alvo de extensas críticas e oposição. A crise, coincidindo com o conflito global, agravou os problemas da Tunísia, já que o custo de importar alimentos como cereais e hidrocarbonetos aumentou bastante, aprofundando ainda mais o dilema econômico. A escassez de produtos básicos, incluindo farinha, açúcar e café, desencadeou fortes protestos públicos contra o presidente, que tem sido responsabilizado pela piora da situação desde que assumiu o cargo em 2019. Etiópia. O progresso econômico da Etiópia tem sido prejudicado pela guerra civil, prolongada que eclodiu em 2020.
O governo buscou alívio da dívida e auxílio orçamentário de 150 bilhões de dólares para ajudar não apenas a Etiópia, mas também várias outras nações africanas que lidam com as repercussões econômicas da pandemia de Covid-19. Em meio a essa turbulência, os esforços da nação para gerenciar a dívida e navegar por um cenário complexo foram enfrentados com imensos desafios. Além da pandemia, o país tem estado envolvido em um conflito violento desde 2020, resultando em perda de vidas, deslocamento em massa e fome generalizada. Essa situação, combinada com o envolvimento da nação em apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia, tem sobrecarregado ainda mais os recursos e interrompido serviços vitais. O compromisso contínuo da Etiópia em pagar seu único título internacional de $1 bilhão destacou sua determinação, e a nação busca alívio da dívida por meio do Programa de Quadro Comum do G20. Notavelmente, as discussões do governo também abrangem a possibilidade de reintroduzir armas nucleares em sua estratégia militar, amplificando as incertezas em torno do futuro econômico e político da nação. Quênia. O país Quênia está atualmente lidando com uma despesa impressionante de 30% de suas receitas em pagamentos de juros por sua dívida. Essa situação alarmante é destacada pela desvalorização de seus títulos, que perderam quase 50% de seu valor ao longo de 2022. A dívida pública do país aumentou mais de 69% em 2020, para mais de 70% em 2022. Uma combinação de fatores, incluindo seca severa, alta inflação, catástrofes relacionadas ao clima e conflitos internos, lançou a nação em uma intensa crise alimentar. As condições econômicas precárias são agravadas pela pandemia contínua de Covid-19, a pior seca em 4 décadas e as repercussões da guerra na Ucrânia. O impacto desses desafios levou a uma redução nas refeições diárias para muitos cidadãos quenianos e provocou protestos contra os acentuados aumentos nos preços de bens essenciais, especialmente aqueles afetados pela interrupção da importação de grãos da Rússia e da Ucrânia devido à guerra. A estratégia econômica do Quênia, conhecida como Visão 2030, resultou em investimentos significativos em infraestrutura e subsequente aumento da dívida. Embora essas iniciativas tenham sido destinadas a elevar o padrão de vida, elas ainda não se traduziram em melhorias palpáveis para os cidadãos. E assim concluímos nossa lista com os países que poderiam entrar em colapso ainda esse ano. Infelizmente, esses países enfrentam uma série de desafios que afetam negativamente a qualidade de vida de seus habitantes. Esperamos que esses países encontrem caminhos para superar suas dificuldades e melhorar a vida de suas populações. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo.